Muitos parceiros, sexo sem compromisso, vida noturna agitada, prostitutas, homossexuais. A AIDS tinha essa cara quando foi identificada como epidemia mundial nos anos 80. Essa realidade mudou. Não existem mais grupos de risco. O vírus HIV atinge homens, mulheres, jovens e velhos, casados e solteiros. Entre janeiro de 1980 e junho de 2008, foram diagnosticados 506.499 casos de AIDS no Brasil, 60,4% deles na região Sudeste, 18,9% na região Sul, 11,5% dos casos no Nordeste, 5,7% no Centro-Oeste e 3,6% na região Norte do país. Entre 2000 e 2006, o Brasil teve, em média, 35 mil novos casos da doença por ano. Em 2007, uma boa notícia: foram registrados menos casos, 33.600. O conhecimento da população sobre a doença e as formas de evitar o contágio começou a melhorar com a implementação de políticas públicas específicas para a AIDS, a partir de 1988. Hoje, muita gente procura os CTAs, Centros de Testagem e Aconselhamento, como esse aqui em Brasília, em busca da maior arma contra a doença, a informação. Nesses centros é possível assistir a palestras, fazer o teste de HIV e ainda receber camisinhas, tudo de graça. Quero que as pessoas venham, entendeu? E que façam como eu, porque eu tenho 37 anos e, na verdade, muita coisa eu aprendi aqui hoje, para viver uma vida melhor sexualmente. Segundo o Ministério da Saúde, 96% dos brasileiros sexualmente ativos sabem que a melhor forma de evitar a AIDS é usando preservativo. Mas não basta saber, é preciso transformar os cuidados em rotina. Uma cautela que muitas mulheres não tiveram nas últimas 2 décadas. Em 1986, havia 15 homens infectados para cada portadora do vírus. Hoje são 15 homens para cada 10 mulheres com AIDS. A gente ouviu falar do preservativo, que preservativo a gente usava para não ter filhos. Na época que você não pode mais usar pílula, isso e aquilo, você usava para não ter filhos, né? Mas como a gente casa ou junta com alguém e quer ser de confiança, e a única confiança que o esposo pede para a esposa é que você seja exclusividade, né? Você não sabe o que ele apronta lá fora. É muito difícil mesmo. Por mais que a pessoa seja assim, cabeça feita, quando a gente recebe a notícia lá no CTA, que a gente faz a triagem, esperando 30, 40 dias o resultado do exame, tem muita gente que já vai assim arrasado com a situação, porque não aceita. E é muito difícil você conviver com o preconceito. A população mais velha tem sido vítima da falta de prevenção. Entre 1996 e 2006, dobrou a quantidade de casos de AIDS entre os maiores de 50 anos. Passou de 7,5 ocorrências por 100 mil habitantes para 15,7. E entre as mulheres dessa faixa etária, a situação é mais grave. Os casos de AIDS triplicaram em 10 anos. E a explicação é clara. Entre casais mais velhos, a camisinha não é um hábito. Ele falava que era parceiro só meu, né? E que não tinha problema nenhum, que ele nunca tinha usado e não ia usar agora. E a senhora confiou? Confiei. A gente fica pensando que com a gente não acontece, que a parceira é só uma parceira, a gente tem aquela vida reta, não correta, então a camisinha sempre ficou de lado. De acordo com a pesquisa sobre o comportamento sexual dos brasileiros, 7 em cada 10 mulheres com mais de 50 anos
não usam camisinha nem com parceiros casuais. Para essa geração, o preservativo está associado à prevenção de gravidez. Mais da metade dessas mulheres, 55%, tem vida sexual ativa, mas a camisinha faz parte da vida de apenas 28% delas. E são exatamente elas o alvo da campanha de prevenção do Ministério da Saúde deste ano. Um cara consciente é tudo que a gente procura. Um homem que esteja à nossa altura. Aí, esquenta a temperatura. Jura? Use camisinha. É coisa de mulher segura. Um projeto de lei em tramitação aqui na Câmara propõe a distribuição gratuita de preservativos femininos nos centros públicos de saúde. Os serviços de saúde devem trabalhar na perspectiva de distribuir essas camisinhas, de orientar essas mulheres de como utilizá-la e também de fazer todo um trabalho de orientação na prevenção da gravidez indesejada, na prevenção da transmissão da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. 52,5%, mais da metade dos brasileiros com idade entre 15 e 49 anos, admite que nem sempre usa preservativo nas relações sexuais. Dados do Ministério apontam que cerca de 40% dos portadores do HIV recebem o diagnóstico muito tarde, o que compromete o tratamento e o estado clínico do paciente. Estima-se que o Brasil tenha hoje 630 mil pessoas infectadas, pelo menos 255 mil sem conhecer a doença. O paciente portador de HIV, o HIV é uma doença sexualmente transmissível, uma DST. Portanto, esse paciente é um paciente que pratica sexo, estatisticamente que pratica sexo. O importante é sempre usar o preservativo em qualquer relação sexual, relação oral, anal, vaginal, qualquer tipo de relação sexual, é fundamental que se use o preservativo. E aí você se previne, independente do número de parceiros, de com quem é esse parceiro, se você conheceu agora, conheceu há muito tempo, aí é importante fazer o que se chama do sexo seguro, né?